Canelite, uma lesão tão comum entre os corredores e gera muita dúvida. Quanto eu devo voltar a correr? Se eu devo continuar treinando? Se eu não devo? Então, eu vou basear num artigo, uma revisão sistemática com 50 artigos sobre os principais pontos que a gente pode pensar quando a gente pensa nesse retorno à corrida de um corredor. Então, o primeiro ponto é cuidar da sensibilidade à dor. Então, fazer uma palpação e usar critérios como algômetro, alguns equipamentos para verificar a melhora da dor em relação à palpação é um ponto fundamental para retorno à corrida. Outro ponto fundamental é fazer pelo menos 1,5 km ou 45 minutos de caminhada vigorosa sem sentir dor. Isso é um sinal de progresso que você pode pensar já em retornar à corrida com muito controle. O raio-x não necessariamente é um critério principal. Se for lesões de baixo risco, a gente fala que são nessa região mais interna, mais parte de dentro ali da tíbia, né, da canela, não necessariamente, ou se não houve uma fratura por estresse, não necessariamente você precisa de um controle radiográfico, isso não vai definir. Somente se for uma lesão de alto risco, que envolve realmente uma fratura por estresse, com mais intensidade, aí sim a gente liga um alerta em relação a controle por imagem, porque a dor vai melhorar muito mais, que a cicatrização demora muito mais tempo, né? Uma melhora radiográfica. Outro ponto interessante é você fazer testes funcionais. Então, um dos principais testes é o teste de salto unipodal, que é pedir para o paciente saltar uma distância e verificar se ele vai ter uma sensibilização, uma provocação da dor ou não. Esse é um ponto interessante a gente avaliar. Outro ponto também é a simetria de força. Se ele está conseguindo fazer força uma perna em relação à outra, também é outro critério bem importante quando a gente pensa nesse retorno à corrida. E quando o atleta é liberado para correr, a gente pensa muito mais em volume de treino, não quantidade de volume, e menos intensidade, para a gente ganhar quilometragem para retornar de forma mais tranquila e controlada. Outro fator interessante é quando a gente pensa na biomecânica. Muitos fatores biomecânicos são associados a mau gerenciamento do impacto em relação ao surgimento da canelite. Então, o mau gerenciamento de impacto pode ser uma rigidez de tornozelo muito intensa, ele não está conseguindo gerenciar o impacto, um joelho que não flexiona no momento certo, então você tem um impacto maior na região da tíbia, o quadril que também não está fazendo uma função adequada durante a corrida, enfim. Investigar esses fatores biomecânicos em relação a isso para um retorno seguro à corrida. Então, baseado nesse artigo que eu vou deixar aqui para vocês, a gente consegue ter um retorno mais seguro e mais confortável para o paciente em relação a critérios clínicos, né, de artigos clínicos, e esse acompanhamento do profissional, que envolve tanto a parte do médico, do treinador e do fisioterapeuta fazendo esse acompanhamento.